Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez nessa semana, o Brasil assiste à especialidade de administração pública dos governos de esquerda, em especial do PT. É o governo do voo da galinha, é o chicken fly. Aliás, podia chamar o governo daqui para frente do chicken government, porque desde os 2 primeiros mandatos do Lula, mais 1,5 mandato da Dilma, que felizmente acabou mais cedo, e este mandato novamente do presidente Lula, que francamente é um erro para a história do nosso país, promove-se um crescimento artificial em cima do gasto público, gerando um desequilíbrio brutal das contas públicas, um desequilíbrio brutal para o equilíbrio fiscal, e logo em seguida o governo é obrigado a fazer o que teve que fazer no passado, dizer que vai cortar custos para reequilibrar um desperdício, uma visão perdulária que ele próprio causou. A própria irresponsabilidade de um governo que recebeu as contas públicas no azul, todas as estatais no azul, tudo equilibrado, não obstante a pandemia, a guerra da Ucrânia e da Rússia, e esse governo ineficiente, incompetente e que tem uma visão totalmente equivocada de mundo, está conseguindo destruir o saneamento de contas que foram feitas durante os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. A irresponsabilidade, a incompetência e a visão equivocada deste governo vai fazer com que os brasileiros paguem, não só nos 2 últimos próximos anos deste mandato, mas durante muito tempo, para reequilibrar esta irresponsabilidade do governo Lula. Não é à toa que os juros estão sendo mantidos altos, é pelo risco de insolvência de um governo gastador e incompetente. Não é à toa que o dólar está batendo mais do que R$ 6, o maior valor histórico de todos os momentos do Brasil, porque esse governo dá o mau exemplo, desequilibra a economia, desarranja todo o setor produtivo e prejudica justamente aqueles que eles dizem defender. São os mais pobres que vão pagar o preço, aliás, já estão pagando, da inflação, dos juros altos e do câmbio elevado. Importante lembrar que a falta de credibilidade deste governo, a falta de substância das medidas anunciadas pelo ministro Haddad, aliás, medidas essas que são absolutamente vazias, discurso vazio, corte de gastos para inglês ver, e ainda por cima, logo em seguida, acompanhados de uma diminuição do contingenciamento para justamente já mostrar de vez que não há compromisso deste governo com o equilíbrio fiscal, com as contas públicas e com os mais pobres. Essa ciranda de desrespeito às contas públicas, essa ciranda de desrespeito ao equilíbrio fiscal, ela é paga pelos pobres. Não é o governo quem paga e tampouco a classe política. É a população brasileira, sobretudo a mais pobre, que vai pagar nos 2 anos que faltam para terminar o mandato Lula e que certamente não será reeleito, e toda a população brasileira que pagará por todos esses atos de incompetência, ineficiência e visão equivocada. É lamentável que o Brasil não tenha aprendido e que este governo e este partido não tenham aprendido com os próprios erros e os erros dos países que fizeram e seguiram a mesma fórmula e foram todos para a bancarrota. Nós vimos agora o presidente Milei colocando ordem na Argentina, depois de 70, 80 anos de peronismo, que é a escola que o PT está colocando de volta no Brasil. Agradeço e peço a veiculação dessa fala nos órgãos da Câmara e na Voz do Brasil. Obrigado, senhor presidente.